Muita paz. Que Jesus esteja entre nós. Neste dia tão especial, guardado, nós passamos o ano inteiro trabalhando, envolvidos com as nossas atividades. E quando pensamos no final do ano, nessa época, nós pensamos, que bom, que nessa época eu vou estar mais recuperado dessa cirurgia, eu vou concluir esse projeto até o Natal. Até o Natal eu vou mudar de casa, vou ficar em nova moradia, vou concluir o projeto. Então, a época do Natal é uma época também de fechamento de ciclos que se iniciaram em janeiro. Portanto, o nascimento de Jesus, esse período de confraternização natalina, é um período em que também nós sonhamos em concluir nossas tarefas, em fechar os nossos ciclos. Eu solicitei a Marizei que participasse dessa reunião, porque ela tem recebido algumas perguntas, algumas informações, e nós vamos fazer aqui uma espécie aqui de entrevista, em que ela vai formular essas perguntas e nós vamos tentar respondê-las. O que eu não consegui responder, ela mesma responde, porque ela tem condições de responder, né? Então, com a palavra, Marizei, e estou às suas ordens. Irmãs e irmãos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Feliz Natal, né? Então, obrigada. A primeira pergunta é justamente não sobre o Natal. Não faz pergunta difícil não, só fácil. Não, vou fazer fácil. Vou fazer pergunta fácil, alguma que não entrou na minha tese de doutorado em Ciências da Religião. Então eu estou frito. Então, estamos nas vibrações de Natal. Muitas pessoas passam o Natal em família, outras passam sozinhas. Conheço uma pessoa que passou o Natal com seu pet, então não passou sozinha, né? Amparada, claro, todos nós amparados espiritualmente. Alguns passam em viagem, outros passam em atividades religiosas, muitos passam trabalhando, né, enfermeiros, médicos, em plantões, em hospitais, outros na segurança pública, em mercados. Mas, afinal, para além do Papai Noel, qual é o verdadeiro significado do Natal para nós, hoje? Muito bem, eu quero dedicar essa nossa reunião a Dona Hilda, que durante muitos anos dirigiu essa reunião. E muitas vezes ela insistia comigo para que eu participasse, e por 2 vezes eu vim. Então, onde Dona Hilda estiver, que ela receba o nosso beijo no coração. Ela que é muito querida, muito carinhosa, muitas vezes ia até em outros centros assistir palestras minhas. Então, Dona Hilda é uma pessoa que marcou essas reuniões das 15 horas do Irradiação, e que ela receba o nosso querido abraço, a nossa gratidão, e que ela continue firme e forte, orientando, ajudando essa humanidade. Qual o verdadeiro sentido do Natal? É uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Muita gente pensa assim, durante o Natal eu sinto tristeza, eu gosto mais de Ano Novo, porque vem a esperança. Então, muitas pessoas sentem tristeza durante o Natal. Mas deveríamos sentir mais alegrias, porque Jesus veio, e quando Ele veio, Ele nos trouxe uma história. Ontem o Papa Francisco falou algo que eu gostei muito. Ele disse assim: o amor nasceu para mudar a história. Porque realmente, como os autores falam, a história tem 2 momentos, antes e depois de Jesus. Ernest Renan dizia, o grande escritor francês, membro da Academia Francesa de Letras, ele tem um livro chamado Vida de Jesus. E ele diz que Jesus foi tão grande que ele não coube na história.
foi tão grande que ele não coube na história. Todos nós necessitamos de esperança. E a esperança vem da fé. O que significa esperança? A vontade de ver aquilo que nós anelamos, aquilo que nós desejamos concretizar. Quando Jesus veio, ele veio e estava sendo esperado. Há muitos anos ele foi esperado pelos essênios, e ele era chamado de o Grande Espírito. O Grande Espírito. Então, a sua vinda foi esperada, muito mais do que a vinda de Moisés. Só que esperavam Jesus como libertador da Judéia, da colonização romana. Esperavam um rei, um guerreiro. No entanto, foi um rei e um guerreiro para libertar o ser humano dos grilhões da ignorância, da insensatez, do egoísmo, do orgulho. Então, a missão dele foi muito maior, até porque depois a Judéia teve a sua independência. Roma caiu, mas o objetivo dele foi implantar um reino que não é visível aos olhos humanos, o reino dos céus em nós. Despertar esse reino em nós. O período de Natal é um período de promessa para ser cumprida e promessa a ser feita. Promessa a ser cumprida e promessa a ser feita. Então, o verdadeiro sentido do Natal é renovação espiritual. Natal vem de natalis, nascimento, ou seja, novo ciclo se abre para a evolução do ser humano. Então não é momento de tristeza, é momento de alegria, é momento de fazermos um compromisso conosco, com nossas consciências e com o outro, com Deus. Por isso que Natal é momento de alegria. No entanto, o Natal de Jesus foi um Natal de desafios. Quando Maria ficou grávida, ela recebeu a incompreensão de José, que não entendia como aquela fecundação espiritual poderia se realizar. Depois foram forçados a viajar da Galileia até a Judéia, em Belém, para o recenseamento, já que José teria que passar por essa contagem imposta pelo Império Romano. E chegando em Belém, não tinha nem hospedaria para eles. Belém estava, a casa de Davi, também lugar de Davi, onde Davi nasceu. Belém também chamada de Casa do Pão. Quando eles chegaram lá, não tinha lugar para eles. Foram, se refugiaram. Maria deu à luz numa caverna, num ambiente em que ficavam resguardados os animais. E a criança foi posta num ambiente, num lugar que era o coxo, onde os animais comiam. Depois a família teve que sair, fugida, para o Egito, porque Herodes o Grande, o rei da Judéia, queria assassinar o menino por causa da profecia. Então, desde o seu nascimento, não foi fácil. Por isso que as nossas propostas de evolução sofrem obstáculos. Mas esses obstáculos são para nos fortalecer e não para nos enfraquecer. O sentido do Natal é o sentido da evolução do espírito. Como bem vimos a respeito das leis divinas, acordarmos para as leis de Deus. Jesus não veio destruir a lei, mas veio complementá-la, cumpri-la, fazer com que Deus pode ser amado e considerado
por intermédio também de suas leis. Ok, eu fiz uma fácil, uma média, agora. Bom, você citou José. No presépio, sempre observamos a figura ali de José, Maria, Jesus, os animais, os pastores. Hoje nós temos observado uma necessidade maior de orientação aos Josés. Às vezes, quando o nascimento de uma criança traz, às vezes, para a família alguns desafios, né? E a mulher hoje tem desempenhado um papel muito importante, como sempre, né, na sociedade, mas hoje com um pouco mais de independência. Você, que sempre foi um ótimo esposo, um ótimo pai, agora um ótimo avô, como que você pode entender o papel de José ali, apoiando Maria, né, entendendo, e com o papel masculino de hoje na família? Essa é... Muito boa. Se der corda, a mulher aperta. Se Maria foi o sinônimo de fé, quando o anjo Gabriel disse a ela, Maria era uma criança, 15 anos, disse a ela que ela seria a mãe do Messias, Maria aceitou sem questionar. Aqui está a serva do Senhor, porque a sua mãe, Ana, também passou por isso. O nascimento de Maria foi anunciado porque Ana não tinha filhos e Maria foi a única filha. Seu pai Joaquim, sua mãe Ana. Então ela bebeu do exemplo da mãe. A mãe aceitou. Se ela, Maria, foi aquela jovem portadora de muita fé, que acreditou no anjo Gabriel, que disse a ela que para Deus tudo é possível, porque ela questionou, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Para Deus tudo é possível. Em nossa obra, Tratado dos Evangelhos, nós explicamos que é possível uma materialização de uma célula espermática no útero humano, no ovo humano, no óvulo humano, no óvulo feminino. O fenômeno de materialização e desmaterialização, isso existe, nós sabemos. A ciência comprova. O que aconteceu foi uma materialização de uma célula especial para dar vida ao corpo de um ser puro. E Maria foi o espírito elevado, o espírito também perfeito, tal qual Jesus. Evidente que com outra missão, que recebeu a missão de ser a mãe do Messias. Mas sem José, Jesus teria sido assassinado. Sem a proteção de José, Jesus não teria condições de chegar sequer à idade adulta. Por quê? José era médium, portador da mediunidade onírica, a mediunidade dos sonhos. E ele recebeu pela mediunidade a revelação de que Maria estava grávida por vontade de Deus. E ele foi obediente. Se Maria teve fé, José foi obediente e aceitou sua noiva e se casou com ela. Quando ele estava em Belém, e que os magos disseram a ele que o rei Herodes queria matar a criança, os magos, muitos magos que vieram do Oriente, não foram só 3, foram mais de 12, está aqui no Tratado dos Evangelhos. José, que cuidou para que a família saísse dali. A responsabilidade da família era dele e não dela.
ele teve que tomar a decisão para ir ao Egito. E cumprindo uma profecia que dizia: do Egito chamei meu filho. Esse ano tivemos no Egito. Em janeiro, passamos 10 dias e visitamos 6 cidades. No Cairo, capital do Egito, visitamos uma igreja chamada Igreja de São Carlos, onde lá tem um poço cavado por José. Ficaram 3 meses lá para poder dar água para o menino e a esposa, o seu filho e a esposa. Tem água até hoje. O poço foi lacrado, mas tem água lá. Quem cavou? José. Quem protegeu essa família? José. Quem protegeu Jesus? José. E não ficou apenas no Cairo, ele visitou vários lugares, Heliópolis, vários lugares onde existiam ali colônias de judeus, ou de hebreus. Então José foi o grande protetor de Jesus. O grande protetor de Jesus e de Maria. Depois ele recebeu em sonho o comunicado de que Herodes, o rei que queria assassinar o menino, o Messias, havia desencarnado. Ele saiu do Egito e voltou para a Galileia, voltou para Nazaré. Então a espiritualidade superior deu a José a incumbência de proteger aquela criança. Quando Jesus começou a sua missão já adulto, José havia desencarnado. Então é preciso que nós entendamos que a maternidade santifica qualquer espírito. A maternidade santifica qualquer espírito. E a paternidade que protege também santifica qualquer espírito. Cabe à mulher e ao homem cuidar, proteger de ameaças internas e externas que podem atingir a família. Sem José, Jesus não teria condições de desempenhar sua missão. Era um homem sério e amável. Ele se afastou de Maria, mas não abriu a boca para acusá-la. Porque uma mulher noiva naquela época era como uma mulher casada. E engravidar a noiva. E o noivo disser, não é meu? Podia passar pela pena de morte, além do afastamento social. José foi extremamente ético, amava aquela moça, mas era obediente à sua consciência. E como obediente à sua consciência e à sua fé, não se aproximou dela até que teve o sonho. E a partir da revelação espiritual, desposou Maria e a partir dali deu àquela família toda a proteção possível. Toda a proteção possível. Imaginemos, meus irmãos, a sensação de sermos perseguidos de morte. Sair da sua terra, ir para um lugar distante, ir para o Egito, terra dos faraós, para proteger aquela criança. Então José sabia da importância e se convenceu disso. Sabia que a missão dele era cuidar, proteger aquela criança. E Jesus, criança, ouvia as orientações da sua mãe, mas também imitava o seu pai no trabalho, imitava o seu pai na disciplina, imitava o seu pai na obediência. Então, se Maria ensinou Jesus a caminhar, José apontou o caminho. José diz para onde caminhar. Se Maria acreditou na missão do menino, José abriu o social para que o menino tivesse espaço.
tanta liberdade que o menino teve, que aos 12 anos, aquele menino estava no templo de Jerusalém falando aos doutores do templo, conforme a revelação de Lucas. Quanta liberdade! Mas estava no templo. Então, depois sua mãe volta e fala, olha, nós estávamos preocupados. E a mãe tira o menino de cena, com 12 anos. Surpreendeu os doutores do templo. A mãe tirou de cena, mas depois ela volta o menino nas bodas de Caná, quando solicita a ele que ele transforme a água em vinho. Ele não disse assim, ela não disse assim, mas disse que acabou o vinho. E ele transforma a água em vinho. Então, Jesus começa oficialmente a sua vida pública numa festa de casamento, a pedido de sua mãe. A pedido de sua mãe. Se José tivesse encarnado, certamente ele abriria o espaço. Por isso, se Jesus foi protegido, a liberdade social, a credibilidade social que ele desfrutou foi devido a José. Jesus se moveu bem no clima de amor, mas graças a José, ele se movimentou bem no ambiente social. Opa, muito bem. Bom, já estamos, né? Última. Ter profissão de fé, frequentar a casa de orações é muito importante. Juntamente com esse ato, o culto do Evangelho no lar é essencial para a proteção. Em meio a tantos livros, por que o Tratado dos Evangelhos é um livro essencial para o culto do Evangelho no lar? Meus irmãos, esse livro é um presente de Deus. Foi o fato mais importante na literatura mundial, foi a existência desse livro. Porque não há na literatura mundial, em nenhum idioma, nem no latim, lá da Idade Média, uma obra que num único volume estude Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quer fazer um propósito para 2024, comece com o seu lar. Comece com o culto do Evangelho no lar. E insira no culto do Evangelho no lar esse livro. E vou dizer por quê. O que é que você conhece a respeito de Jesus? O que é que eu conhecia a respeito de Jesus antes de escrever esse livro? Muito pouco. Algumas passagens. Quantas pessoas aqui fazem o culto do Evangelho no lar há mais de 20, 30 anos? E eu pergunto a essas pessoas, o que você conhece sobre a vida de Jesus? O mesmo que eu conhecia antes de fazer essa pesquisa, que durou 18 anos. Então, continue com os livros que você usa em seu Evangelho. Mas insira esse, para conhecer realmente toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus. Não vai precisar mais ler Mateus, Marcos, Lucas e João em separado. Os 4 estão reunidos num só. E interpretados à luz do Espiritismo, à luz da ciência, à luz da história, à luz da matemática, à luz da química, à luz da física, à luz da filosofia. Aqui se encontra um presente de Deus, que eu tive a felicidade de ser escolhido para fazer. Eu me senti uma Maria de Nazaré. Não me sinto escritor, nem pesquisador, mas Jesus escolheu esse ser tão frágil para fazer esse trabalho tão forte. Temos quase 1000 famílias lendo o Tratado dos Evangelhos pelo Brasil. Ele já se encontra em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, em alguns países da África. Já está sendo traduzido para o inglês e o espanhol. Não tem nenhum ano ainda, 9 meses.
de lançamento. E essa casa de ação espírita cristã é o centro espírita que mais divulga o Tratado dos Evangelhos pelo Brasil. Tanto que o telefone da livraria está aqui. Então, se você está aqui em Goiânia, região vizinha, venha aqui na livraria, adquira o seu exemplar, é o melhor presente de Natal, e principalmente, leia no culto do Evangelho do seu lar. Esse é o melhor projeto para o seu culto para 2024. Dê de presente para os seus familiares. Peça desconto, chore, brigue, brinque, mas adote. Peça de presente. Fulano, eu quero um presente no meu aniversário, o Tratado dos Evangelhos. Quase 1000 famílias já estão lendo esse trabalho. Agora que eu estou lendo, eu digo sempre que uma coisa é construir uma casa, outra coisa é morar na casa. Enquanto eu construir, sob amparo da espiritualidade maior, tendo como diretor espiritual Santo Agostinho, o responsável por divulgar o Evangelho pela doutrina espírita, eu não tive tempo de ler. Agora estou lendo no nosso culto. Então, é o melhor presente de Natal. Nossa livraria agora não está aberta, mas provavelmente logo mais e amanhã. Então, venham aqui e adquiram essa obra. É o primeiro projeto para o ano que vem. Começar a conhecer Jesus. Não se ama aquilo que não se conhece. Não se ama aquilo que não se conhece. E para conhecer Jesus é Mateus, Marcos, Lucas e João. E à luz da doutrina espírita, sem polêmica, com fidelidade a Kardec. E aqui eu quero aproveitar para agradecer a essa casa, o Radiação Espírita, ao nosso presidente Chuquinha, a nossa diretora da livraria, a Zenóbia, pelo trabalho incansável de divulgar essa obra. Então, meus irmãos, você que nos ouve pela internet, claro que essa obra está em todas as plataformas. Todas as plataformas digitais têm essa obra à disposição. Mas adquirindo aqui, você vai ter descontos melhores, você vai ter como organizar o seu culto. Se você não sabe e quer implantar o seu culto, aqui você vai ter orientação de como implantar o culto do Evangelho em seu lar. Então, esse é o presente de 2023 para todos nós. Eu só sinto que eu sou o autor do livro, o autor material. Eu preferia estar falando desse livro sendo outro autor, porque eu ficaria ainda mais à vontade. Mas essa obra é para o seu lar. Algumas casas espíritas estão adotando o livro como um estudo do Evangelho, mas o objetivo desse livro é o culto do Evangelho no lar. Um episódio por semana. Aí você vai realmente conhecer toda a vida de Jesus. Eu falei aqui coisas que vocês não sabiam, provavelmente, porque é evidente que não temos ainda uma obra que estuda todo o Evangelho num único volume. Então, é a nossa mensagem final, para que você possa conhecer Jesus, e conhecendo Jesus, raciocinar como Ele, tendo uma ideia clara, pensando de maneira clara, pensando como Jesus estaria em meu lugar. Quando você estuda o Evangelho, você ganha lucidez espiritual. Quando você estuda o Evangelho, você ganha inteligência para perceber, aumenta a sua percepção, aumenta a sua capacidade cognitiva para você saber o que Deus quer da sua vida. Então, temos sempre que estar lendo o Evangelho. Lendo, relendo, introjetando, refletindo, para podermos verdadeiramente amar esse mestre e entendermos por que tantas pessoas em Roma deram suas vidas no Coliseu sem ter conhecido Jesus. Como aqueles romanos esclarecidos, cidadãos, generais, senadores, que se declararam cristãos e condenados à morte,
e que não conheceram Jesus, se entregaram em nome dessa fé, porque leram, não no sentido de ler, mas ouviram as histórias, que todas narradas no Evangelho, acreditaram e viram que a vida não tem sentido sem Ele. E aí, para eles, é muito melhor, foi muito melhor morrer em nome da fé do que viver em nome de uma mentira. Então, meus irmãos, esse foi o presente de 2023. Daqui a 3.000 anos, essa obra prosseguirá, e outras mais, inspiradas nela. Mas, o que é mais importante é que Jesus esteja em nossos corações, que sejamos livros espirituais dele, que as pessoas vejam em nós o seu Evangelho, naquilo que falamos, naquilo que praticamos, que sejamos cada um de nós o Evangelho de Jesus, sendo lido pelos familiares, sendo lido e vivenciado, que nós inspiremos outras pessoas a lerem o Evangelho de Jesus através de nós. E um Feliz Natal a todos, e obrigado, professor Marizei, pela honra de fazer essas perguntas. Obrigado por não fazer pergunta tão difícil, né? E agradecer aqui à mesa também pelo carinho e pela paciência. Obrigada, que maravilha, né? Ficaríamos aqui a tarde toda te ouvindo. Quero desejar também um ótimo Natal, um 2024 repleto de saúde, paz, harmonia, prosperidade, e que Jesus continue a habitar os nossos corações, os nossos lares. Muito obrigada, que assim seja.